Oi, gente, meu nome é Elaine Oliveira, Teacher Nani para a galera do Instagram, se quiser dar uma passadinha lá. Primeiramente, eu vou pedir já para você se inscrever aqui no canal, mas também se não quiser se inscrever, olha, não se inscreva porque esse canal aqui vai ser um canal de trazer verdades, tá? Então, segura a onda aí se você for se inscrever, é uma bomba que eu vou trazer a cada vídeo aqui. E deixa seu like também, se você não curtiu o vídeo, deixa seu like também, só para ajudar a espalhar esse vídeo e as pessoas poderem me criticar, inclusive. Eu estou aqui nesse... vou fazer essa sequência de vídeos e falando de vários assuntos, realmente, para poder trazer o debate, para poder trazer à tona vários assuntos que muita gente não fala, muita gente tem medo, muita gente quer ficar na neutralidade. Eu não estou aqui para ficar neutra, eu estou aqui para me posicionar, né? Eu sou professora já há 20 anos, né? Tenho uns diplomas bonitos ali na minha parede, porém, isso não é exatamente um motivo, ou não um motivo, mas esse não é exatamente o que me dá embasamento para estar aqui falando, né? Não é um diploma que me dá, digamos assim, lugar de fala para estar aqui dando a minha opinião, né? Então, eu tenho opiniões, são opiniões fortes, quer você concorde ou não, e aqui é um espaço aberto para você não concordar, e deixa aqui nos comentários a sua crítica, a sua sugestão sobre próximos temas, deixa aqui nos comentários também. Se você concordar, é legal, pode dizer o porquê, né? Enfim, é um espaço para debate, um espaço para quem quer conversar, porque quem quiser grunhir, quem quiser bater boca, quem quiser xingar, o lugar não é aqui. Aqui é para debate de ideias, sejam elas a favor ou contra do que eu estou dizendo, né? Eu gosto de debater, eu gosto de discutir assuntos, mas não gosto de latir, né? E ninguém latindo para mim. Então, por favor, controle-se. Vamos lá, então, o meu primeiro assunto aí, dada essa introdução, é o novo ensino médio, né? Vamos falar um pouquinho de novo ensino médio, falar um pouquinho dessa polêmica toda. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e eu acho que muita gente está opinando, e aqui, de lá, pá de cá, pá de lá, é a gente saber o que é o novo ensino médio, não? O que é o novo ensino médio? Que raio é esse? Aliás, muita gente não tinha noção do que era o antigo ensino médio, né? Como é que a gente vai trazer esse debate se ninguém nem sabe o que era o antigo ensino médio? A gente não tem parâmetro. Então vamos por partes, tá? Eu trouxe aqui uma colinha, obviamente, porque, né, a minha memória não é exatamente tudo isso. Vocês podem imaginar que eu já tenho uma certa idade, apesar de não aparentar. E a memória já começa a ir para o espaço um pouquinho, né? Mas, para minha defesa, eu uso óculos desde 11 anos de idade. Não é a velhice que me trouxe os óculos. Bem, vamos lá. O antigo ensino médio, né, inicialmente, lá atrás, ele propunha 800 horas, né, distribuídas ao longo de 3 ou 4 anos, isso variava, etc. E tal. O outro assim, ensino médio, vamos dizer assim, que a gente já conhecia agora, ele passou a propor 1.000 horas, né, de ensino, tudo mais, ao longo desses 3 anos que a gente já conhecia, ensino médio, e antes era segundo grau, né? Quem pegou segundo grau? Eu não peguei segundo grau, na minha época já era ensino médio, tá? Desculpa aí. Então, enfim, já tinha isso, e o que você fazia era cursar, né, disciplinas básicas, né, que a gente chama de currículo comum, que eram português, história, matemática, biologia, enfim, sociologia, outras disciplinas ligadas a ciências humanas também, né? Eu fiz um curso técnico no meu ensino médio, no segundo grau. E esse ensino técnico, né, a gente já tinha uma redução de carga horária de disciplinas, né, do currículo comum para inserir disciplinas do currículo técnico, né? E esse sempre foi um problema tanto da rede pública quanto da rede particular. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, esse ensino médio, né, de base comum oferecia todas essas disciplinas. Caso você quisesse fazer uma especialização, tinham escolas específicas ou cursos específicos no contraturno para você fazer isso, ok? Esse era o ensino médio que a gente tinha. O que está sendo proposto agora é um aumento de carga horária, né? Então, o que a gente tinha por último eram, deixa eu colar aqui, o que a gente tinha antes eram 2.400 horas, né? Divididas ali para todas as disciplinas, e agora o que é proposto é uma carga de 3.000 horas, né, ao longo desses 3 anos. Então, passamos de 2.400 horas para 3.000 horas.
Sendo que dessas 3.000 horas, a gente vai ter no máximo, prestem atenção nessa palavra, no máximo 1.200 horas para as disciplinas do núcleo comum. Como eu já falei, português, matemática, história, biologia, química, física e assim por diante. E as 1.800 horas restantes, no mínimo 1.800, serão dedicadas aos itinerários formativos, tá? Então, a gente tem aqui 1.200, 1.800. 1.200 para o currículo comum, tradicional, e temos 1.800 para esse itinerário formativo, tá? O que seria esse itinerário, né, formativo? Estou colando aqui do meu papelzinho, só para saber qual é a ordem das coisas, senão me perco e falo um monte de coisa ao mesmo tempo. O que propõe esses itinerários formativos é que você possa ter um ensino mais pragmático, mais empírico e menos teórico, né? Então, na prática, ao invés de só ensinar matemática ou a fazer contas ou isso ou aquilo, você teria projetos, né, que incluiriam matemática, mas também incluiriam outras áreas do saber e incluiriam também projetos práticos, né? Como já tem algumas escolas, né? Feiras, apresentações, projetos, né? Que já acontece em muitas escolas, mas acontece num nível muito mais de ter pontos, né? E não realmente de se aproveitar aquilo ali. A questão é que isso já existe, né? Esse é um ensino transversal, isso já existe, né? Essa transversalidade, saiu. Ela já existe, né? Ela já é proposta, esse conceito ele já existe, só que com outro nome, né? Que é você ter essa combinação de disciplinas, mas não como disciplinas, como matemática, como história, mas você ter um conjunto, né, de projetos, de trabalhos, onde você não consiga dissociar uma disciplina da outra, né? Vamos colocar aqui um caso onde a gente vai propor, digamos assim, para a região sul, um projeto onde possa haver maior distribuição de água, não sei, para uma determinada área da região sul, e com isso você tem que prever quanto o governo vai gastar, quais são os investimentos, se vale a pena, de repente, privatizar ou não alguma empresa que seja estatal, né? E baseado nisso você vai entender onde as pessoas precisam, por que aquelas pessoas precisam, tem lugares que as pessoas não querem, não vão querer esse tipo de coisa. Então você vê que nesse projeto eu vou ter que entender de geografia, eu vou ter que fazer redações em português, eu vou ter que entender de geopolítica, de história, né? Então, você está vendo como tem vários conceitos embutidos num projeto que não necessariamente pertencem a esta ou aquela disciplina. Isso é o ensino transversal, que é o que o itinerário formativo propõe, tá? Os itinerários formativos. Vamos lá, mais colinha. Então, esses itinerários formativos, eles são separados em 5 áreas do saber, né? Que seria linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E o FTP, não confundam com outra sigla muito parecida, que é a formação técnica profissional, ok? Então, dentro dessas 5 áreas, pode-se desenvolver diferentes cursos, diferentes modalidades que sejam oferecidas nas escolas para contemplar cada uma dessas áreas do saber, contemplar partes práticas, projetos, enfim, que possam ser de utilidade para o aluno e para a sociedade como um todo, tá? Então, o novo ensino médio é basicamente isso, ele acrescenta horas no total da formação do aluno que sai do ensino médio, sendo que dessas horas são, no mínimo, né, 1.800 horas para esse itinerário formativo e, no máximo, 1.200 horas para esse conteúdo tradicional, vamos dizer assim, já mais comum. Então, beleza. É isso que é o novo ensino médio. Vamos lá para a próxima parte, que obviamente, da minha opinião enfim. Como que é esse novo ensino médio na prática, né? O que acontece? Itinerários formativos, 5 áreas do saber, parará, parará. Como que isso é na prática, como isso funciona dentro das escolas, ou deveria funcionar, ou funcionará, jamais saberemos. Não, eu espero que em algum momento a gente saiba, né? Enfim.
Como que isso vai ser no dia a dia mesmo, na prática? Esses itinerários formativos, dentro dessas 5 áreas, né, sendo que o técnico profissionalizante já sai um pouquinho, mas vamos usar, né, 5 áreas aí que vão ser divididas. Eu posso pegar, por exemplo, ciências da natureza e suas tecnologias e desenvolver algum tipo de disciplina, ou curso, ou projeto que vá contemplar algo dentro de ciência da natureza e suas tecnologias, por exemplo, uma maneira de fazer plantações onde eu preciso de menos irrigação, menos água para poder levar para essas áreas e como as pessoas vão utilizar aquilo ali que pode ser plantado de maneira a se alimentar, de maneira também, de repente, a conseguir aumentar a renda familiar, enfim. Isso seria um itinerário formativo, vamos chamar esse itinerário formativo de soluções para a seca, não sei. Então, dentro de cada um desses núcleos, né, são 5, vamos tirar o profissional, dentro de cada um desses 4 núcleos, você pode criar disciplinas que façam sentido com aquele núcleo primeiro, né, o núcleo maior, tá? Então, é essa a ideia. É legal? Eu acho ótimo, né? É uma ideia inovadora, é uma ideia, né, arrojada, é uma ideia que soa bem aos ouvidos e tal, né? Aquela coisa de vamos implementar mais dinâmica, vamos trazer mais a participação dos alunos, né? Vamos ouvir a comunidade, enfim. Só que na prática, o que que esse novo ensino médio traz? Não sei se vocês lembram que, né, quando ainda era série, o ensino era dividido por séries. A gente tinha a primeira série, segunda, terceira, e depois de um momento foi feita uma transição, começaram a chamar essas séries de anos, e o ensino fundamental 1 passou a encarar a classe de alfabetização, que era o CA, como primeiro ano. Então, ao invés de existirem 8 anos, né, no total desse ensino fundamental, nós passamos a ter 9. Mas já tínhamos a classe de alfabetização, então não mudou nada na prática. Para políticas internacionais e tudo mais, havia uma necessidade de que houvesse mais uma série ou mais um ano, e aí simplesmente mudar a classe de alfabetização, antigo CA, para primeiro ano. Com o novo ensino médio, é mais ou menos isso que estão fazendo, talvez pior. Porque, vejam bem, antes a gente tinha 2.400 horas de disciplinas do currículo comum, né? Então, você tinha aquilo ali distribuído, por exemplo, entre 2, 3, 4 tempos de língua portuguesa, matemática, onde você tinha aritmética e por aí vai, né? Você tinha química, tinha física, você tinha ali uma grade organizada, cumprindo, né, os tempos necessários para cada disciplina. Eram 2.400 horas, né? Hoje a gente tem, no máximo, e por isso que eu enfatizei, né, na parte anterior, que é no máximo são, no máximo, 1.200 horas para esse currículo, né, tradicional, comum, básico. O que que aconteceu é que você reduziu para metade, né? Na prática, se reduziu para metade, né? Disseram que aumentaram total. Total foi para 3.000 horas, mas as disciplinas, né, de base, elas foram reduzidas pela metade. Então, você imagina que, se já não havia, né, tempos suficientes para incluir todo o conhecimento, ou pelo menos todo o conhecimento necessário, né, para dar embasamento, para dar uma robustez para o conhecimento desse aluno, tiraram, né? E aí a gente já sabe quais são as disciplinas que sofrem com esse corte de horas, ou sofrem, inclusive, com um corte total. Educação física, sociologia, enfim, essas disciplinas mais voltadas para humanas, que são ditas chatas, literatura, por exemplo, são chatas, são enfadonhas, são desnecessárias, segundo alguns, e com certeza vão ser essas disciplinas que serão reduzidas, e no final, a nossa carga horária passou a ser 1.200 horas, que ainda com a redução da carga horária dessas disciplinas, não vai ter tempo suficiente para trabalhar as disciplinas no currículo comum, tá? Então, na prática, houve uma redução daquilo que é básico, né? Ou seja, criamos, né, uma parte profissionalizante em detrimento do currículo básico.
Porque o que a gente está fazendo, o que está sendo, a gente não, de um livro, mas o que está sendo feito é simplesmente reduzir o aluno do ensino médio para um aluno que poderia ser um ser pensante, um ser agente na sociedade, que vai reivindicar direitos, que vai conseguir enxergar a sociedade como um todo, que vai entender o seu papel, o papel dos demais na sociedade, vai ser produtivo. A gente tirou muito da possibilidade desse aluno poder ser esse agente de transformação para que ele seja um agente técnico, um agente de exploração, né? Não de exploração, um agente a ser explorado, né? Porque a gente está inserindo 1.800 horas de itinerário formativo ou 1.800 horas de formação técnico-profissional. Então, o que a gente está dizendo é que esses jovens vão aprender o mínimo do mínimo e, na verdade, a gente tem que botar no mercado pessoas que sejam produtivas e já tenham uma profissão, né? Deixa eu dar minha colinha aqui, porque eu vou entrar em outro tópico, que é o que muda para o aluno, tá? Assim, faltou uma parte importante. Na prática, né, a gente vai ter esse tipo de curso, de itinerário dentro de cada uma dessas áreas de conhecimento, e cada escola vai poder oferecer aqueles cursos ou aqueles projetos que tenham relevância para a comunidade, que tenham relevância para os alunos, os próprios alunos vão poder debater isso, a sociedade, enfim, tudo mais, né? As pessoas daquela localidade, os pais, né, dos alunos, enfim, vão poder debater junto com a escola quais seriam os itinerários formativos, os cursos específicos que seriam oferecidos ali naquela escola, né? Só que a gente há de convir que, assim, né? Muitos pais não comparecem à reunião da escola, né? Reunião ali que tem semestral, às vezes o pai não comparece, a mãe não comparece, não vai ninguém, né? Então, assim, imaginar que os pais vão às escolas para entrar nesse debate, discussão, isso é um pouco utópico, tá? Vamos lá. Segundo, assim, um jovem de 16, 15, 14, 17 anos, ele já é bombardeado com o peso de passar por uma avaliação, que é o Enem, onde ele tem de escolher a profissão que ele vai ter para o resto da vida. Essa é uma decisão muito difícil, muito pesada e que eu acho também muito injusta, porque eu não vejo um jovem de 17 anos tomando uma decisão tão importante, né? E é por isso que a gente vê tanta gente frustrada, né? Não exerce a profissão direito, não ama a profissão. Claro que você quer ganhar dinheiro, claro que você quer prosperar, óbvio, mas você vê que são pessoas em profissões onde você deveria ter cuidado e zelo e notoriamente estão ali só pelo dinheiro ou são extremamente frustradas, né? A gente sabe, a gente conhece, a gente passa por esses profissionais no dia a dia. Por quê? Muitas das vezes eles foram obrigados pelo pai, pela mãe, pelo avô. Olha, todos os homens da nossa família são advogados, têm que se formar em direito para poder fazer parte do nosso escritório. Mas às vezes a pessoa gostaria de fazer, sabe, letras. Gostaria de, não sei, de outra coisa totalmente oposta. Então, isso gera uma frustração, e eu acho que aí sim a gente tem um problema, que é o profissional frustrado e um profissional que não exerce corretamente as suas funções, né? Então, esse é um problema. Eu acho injusto um jovem tão jovem, né, precisar escolher uma carreira para o resto da vida. Ou seja, com a inserção desses itinerários formativos, a gente está piorando essa situação. Porque você pega adolescentes, às vezes 14 anos que entraram no ensino médio, e você pergunta para ele, olha, qual área do conhecimento você gostaria de ficar? Ele, às vezes, não sabe se é de humanas, se é de exatas, se... Ele não sabe, né? E ele não é obrigado a saber, porque esse não é o momento de saber. Ah, Elaine, mas ele vai escolher um itinerário justamente para ele ser exposto e, de repente, se ele não gostar, ele seguir outra carreira. Ok, só que não é assim tão pau, pedra, pedra, né? No momento, eu posso pensar, posso sentir, posso ser influenciado por N fatores sociais, econômicos, a decidir por uma área. Mais para frente, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, eu posso perceber que eu não sou de exatas, posso perceber que eu não sou exatamente uma pessoa que vai usar a língua portuguesa ou que tem essa habilidade, eu sou uma pessoa que prefiro as ciências naturais. E aí me diz, o que você faz com essa pessoa?
né? Porque você já forçou essa pessoa a fazer escolhas no ensino médio. Ela pode ter gostado ou não. Digamos, por exemplo, que ela tenha feito algo relacionado a ciências naturais, ela não gostou. Ela entrou numa faculdade de ciências exatas, ela não gosta. Daqui a 3 anos, ela percebe que ela realmente gostava de ciências naturais. E aí? Porque as pessoas mudam, ainda mais adolescente, né? Então, é muito difícil você bater um martelo e estabelecer que um aluno vai conseguir, realmente, tão jovem, através do itinerário formativo, decidir ou não por aquela área, como se a pessoa não fosse mudar, como se a economia não fosse mudar, como se a política não fosse mudar, como se o status não fosse mudar. Eu dou sempre um exemplo que, há alguns anos, já quando eu era adolescente, você ter uma banca de jornal, a pessoa tinha um status tremendo. Pô, fulano tem 3, 4 bancas de jornal. A gente fica assim, nossa, o cara tem grana. Hoje em dia, a banca de jornal vende figurinha. Eu já vi banca de jornal vendendo produto da Avon, da Natura, vende chip da Oi, da Claro, da TIM. Se reduziu a quê? Vende meia dúzia de revista coquetel, aquela caça-palavras, e acabou, né? Então, hoje esse status caiu. Então, a gente não sabe se a pessoa gostava realmente de ter banca de jornal, se a pessoa fazia pelo status, se a pessoa fazia pelo dinheiro. Ah, Nani, mas aí você está falando de uma coisa que não dá para prever. Sim, é sabido, né, dito que nesse período, né, de agora para nos próximos 50 anos, 20, 30 anos no mínimo, esses jovens que estão se formando vão ter 5 profissões, vão atuar em 5 áreas diferentes, então é muita coisa para decidir. Mas se ainda é muita coisa, como é que você vai exigir isso de um jovem tão jovem? Isso é injusto, né? Então, eu acho que esses itinerários formativos, eles trazem mais problemas do que soluções. E outra, as escolas particulares, obviamente, vão poder oferecer itinerários formativos mais interessantes e maior quantidade, enquanto as escolas públicas, por motivos óbvios, não poderão oferecer a mesma quantidade, a mesma qualidade de itinerários formativos, e aí a gente vai ampliar ainda mais a diferença horrorosa entre o ensino público e o ensino particular. E não porque o ensino público não tenha os melhores professores, eu acredito que tenha. São professores concursados, né? Não são professores só avaliados pelo currículo, são professores que passaram por uma prova extremamente difícil. Então, tecnicamente, esses são os melhores professores, o que falta é infraestrutura. Esses novos itinerários formativos vão separar ainda mais o ensino público do ensino particular e criar essa lacuna, criar esse hiato em que o aluno da escola particular está sempre muito mais preparado do que o aluno da escola pública, tá? Vamos lá, o que muda para o aluno? A gente falou o que muda na escola, o que muda na prática, mas para o aluno, né? Olhando não pelo lado do professor, nem da instituição, nem da sociedade, mas olhando pelo lado do aluno, que vai entrar naquela escola, que vai sentar ali e vai estudar. Muda que ele vai ter de escolher esse itinerário formativo dentre as opções que forem oferecidas, né? E que ele vai ter que se adaptar a essa realidade de avaliação, que muito provavelmente não será somente medida em pontos, né? Se eu estou propondo um itinerário formativo, quero acreditar que esse itinerário formativo vai ter algum tipo de avaliação também diferenciada. Então, isso é uma coisa para os professores se adaptarem, mas ainda mais os alunos, né? Porque a gente vem daquela lógica de tirar 10, tirar 10, tirar 10, a nota, menos da média, mais que a média. A gente tem uma coisa muito numérica para avaliação, né? E isso vai mudar. Então, os alunos terão de se adaptar a serem avaliados pela produção e não somente por um dia onde ele preenche um papel e aquilo ali define o futuro escolar dele, pelo menos naquele ano, né? Então, para o aluno muda isso, né? Muda o fato de que ele vai ter grupos mais próximos daquilo que ele gosta, né? Então, você está numa sala de aula com 30, 40 alunos, às vezes, e cada um tem um gosto, cada um tem uma perspectiva. Quando você coloca esses itinerários formativos, cada um vai para um grupo. Isso pode ser muito bom, porque você consegue trocar ideias, conhecimento, opiniões, mas pode ser muito ruim, porque a gente pode ter exatamente o que vem acontecendo nas redes sociais, que é essa polarização, né? Aqui nesse caso a gente não teria 2 polos, mas a gente teria grupos que só recebem, só discutem, só estão em meio a pessoas
que partilham da mesma ideia. E aí o que está acontecendo nas redes sociais que a gente vê, infelizmente, está saindo das redes e vindo para as ruas, para as casas das pessoas, é essa intolerância, né? Porque eu tô acostumada, os algoritmos das redes sociais, eles se alimentam de você consumir o conteúdo. Então, o que eles fazem é gerar um algoritmo que seja capaz de analisar o seu perfil e te direcionar para conteúdos que você goste. E aí você fica naquela bolha, porque você tem conteúdos que você gosta, você tem grupos que você gosta, você tem pessoas no WhatsApp que você gosta, né? E que gosta daqueles assuntos. Então, você fica numa bolha onde você meio que desaprende a discutir, a debater. Você simplesmente fica ouvindo sim e não quando tem uma divergência mínima, né? Então, quando você sai dessa bolha, você precisa interagir com o divergente, com o diferente, com o extremamente diferente, a pessoa não sabe. Ela não tem argumento, ela não sabe discutir, ela não sabe debater, ela sabe gritar, ela sabe começar a ofender e, muitas das vezes, chegar nas vias de fato, como a gente viu, infelizmente, vários episódios aí durante as últimas eleições, vou nem entrar nesse mérito. Então, o que acontece é que esses itinerários podem ser muito bons ou muito ruins, né? E assim, o aluno vai ter que escolher o que aquela escola pode oferecer. Vamos pensar nisso. Não é tão bonito, tão romântico quanto está se pintando. Digamos que a escola possa oferecer 5 itinerários formativos, o adolescente, o jovem, vai ter que escolher entre aqueles 5. Quem garante que um daqueles 5 é o que o jovem quer, ou o que ele precisava, ou o que ele tinha interesse? Ninguém, né? Então, para o aluno, muda essa perspectiva de o que é estudar, de o que é ensino, e fica a incógnita nesse momento que a gente está, que é o principal método de avaliação, né, que permite o ingresso na maioria das universidades públicas, e também as notas são usadas para faculdades particulares, tanto para bolsa integral, como bolsas parciais e por aí vai, que é o Enem. Como que fica o Enem? Como que o Enem vai avaliar itinerários formativos? Qual vai ser a avaliação? O Enem ainda vai exigir que o aluno tenha esse conhecimento profundo em química, física, biologia, literatura, português, inglês, e seja mais lá o que for, porque o conhecimento, a carga horária passou a ser menor, o conhecimento passou a ser mais raso. O Enem vai poder exigir isso? Essa é a grande questão, e eu acho que isso flerta ali com a irresponsabilidade, com uma coisa que chega a ser criminosa, com um jovem que está num momento tão delicado da vida, não ter certeza de o que ele precisa fazer, como ele precisa se preparar e o que vai acontecer, né? Neste ano, estou falando 2022, 2023, neste ano está tendo, né, vamos dizer assim, um bafafá danado, porque o Enem vai mudar, não vai mudar, parará, parará. Mas se fosse mudar, ia mudar como? Ninguém está falando isso, né? Como seria a avaliação? Você vai no site do MEC, não tem. Então, ainda que não mude neste ano, mude em 2024, vai mudar como? Tem aluno em 2023 que está se preparando para fazer o Enem esse ano e vai tentar novamente ano que vem. Ou nem vai fazer este ano, vai tirar o ano que vem para se preparar. Se preparar para o quê, meu Deus? Então, assim, muda muita coisa para o aluno, eu acho que está gerando muita confusão, principalmente por causa desse ruído na comunicação, e talvez, inclusive, pela falta de planejamento, de entendimento que o próprio Ministério da Educação, né, tem a respeito do assunto, até porque isso foi uma proposta do Temer lá em 2016, 2017, e nisso foram mudando os governos, né? Então, não teve uma continuidade, um aprendizado, um conhecimento necessário para que os professores estivessem preparados e, principalmente, os alunos estivessem preparados para essa nova jornada formativa, né? Vamos lá, por que esse novo ensino foi criado? Existe muita evasão no ensino médio. Isso é um fato. Eu não tenho aqui os percentuais, mas é uma evasão alta. Principalmente num país hoje em dia onde a gente precisa de mão de obra, né, e muita mão de obra de ensino médio, técnico, né, e não tem. Né? Então acaba que isso gera os formados no ensino superior acabam tendo que voltar um pouco e preencher essas lacunas que não são preenchidas do ensino médio, por aí vai, né?
Então, a gente tem uma evasão muito grande. E além de ter essas lacunas que ficam, tem aquela pessoa que tem muita dificuldade de se colocar profissionalmente, né? Porque as vagas que exigem menor nível de educação geralmente são vagas mais concorridas que pagam menos, né? Então a pessoa fica naquela de e se conseguir, e quando conseguir, tem as condições de trabalho que a gente sabe que não são as melhores, né? Salário que não é dos melhores, etc. Na verdade, não é nem dos melhores, é um salário ruim, né? Que não permite a pessoa sobreviver, como diz na Constituição, né? Com saúde, educação, lazer, moradia, né? A gente sabe que o salário mínimo não dá para isso, mas isso é um assunto para outro dia. E a gente joga essas pessoas, né, na rua da amargura. Aliás, elas mesmas vão, mas por N motivos. A gente não dá para dizer que só foi opção. É uma opção no final das contas, mas muitas dessas pessoas precisam trabalhar em tempo integral para ajudar a botar algum alimento na mesa, né? Muitas dessas pessoas moram muito longe das escolas, né? Onde são oferecidos, né, ensino médio. Às vezes a pessoa só mora perto de uma escola que oferece ensino fundamental. Ela conseguiu fazer o fundamental e ela não vai conseguir chegar na escola do médio, né? Então tem várias e várias e várias questões para essa evasão. E tem uma delas que é o desinteresse. É chato. O ensino médio é chato. Os 9 primeiros anos do ensino fundamental são chatos. O ensino médio é mais chato ainda. É chato porque a gente não tem uma clareza do que pode e do que não pode ser feito, vamos colocar assim, em sala de aula, né? As leis de diretrizes e bases estão lá, dão embasamento, né? Como diz o nome, dão um certo corpo, mas a verdade é que cada escola, né, no final, acaba decidindo como vai trabalhar, e o professor fica muito engessado, porque você precisa ter esse tipo de avaliação por nota, precisa ter teste, trabalho, prova, somar, dividir por 2, por 3, multiplicar, não sei quanto, para encontrar uma média. Então, dado isso, o professor fica engessado, ele precisa dar conteúdo de modo que o aluno memorize, ou entenda, ou grave, seja lá o que for, para que ele possa ter uma nota naquela disciplina, né? Se nós vislumbrássemos mudar esse tipo de avaliação, eu acredito que poderia ser desenvolvido um trabalho melhor. Mas também vou falar em outro vídeo sobre métodos de avaliação. Mas o que acontece na prática é isso, né? E se torna chato. Se torna chato você aprender a fazer conta para aprender a fazer conta. Se torna chato você aprender história para você gravar o sobrenome de Dom Pedro, sei lá das quantas, e o ano em que ele se casou, que teve o primeiro filho. Cara, ninguém quer saber disso. É chato. Isso é chato. Não adianta eu chegar lá como professor de língua portuguesa. Não, porque a oração subordinada, pereré, parará, que a redação, os tipos de redação. Isso é chato. Isso é chato. É chato para nós que somos adultos, é chato para um adolescente. Pensa, se coloca no lugar desse aluno, é chato. Chato pra caramba. O que a gente precisa fazer é mudar essa abordagem.
Se não tem como mudar o sistema de pontuação, a gente pelo menos precisa mudar a abordagem. Como que história pode ser uma disciplina chata? Se todo mundo gosta de fofoca, todo mundo gosta de Big Brother, todo mundo para na rua para falar de fulano, Beltrano, Cicrano. Gente, história é fofoca. Fofoca. Que aconteceu aqui, ali, babado, e o cara tomou decisões ruins porque cismou com não sei o quê, porque a mulher do outro. Gente, a história é babado atrás de babado, sabe? Tem muita fofoca para contar, tem muita história para contar, no sentido não histórico, mas narrativas que se tornem interessantes. E, infelizmente, a gente fica preso a datas e nomes. Isso é chato. Né? Você fazer fofoca sobre a história não é chato. A língua portuguesa, a gente ensina redação. Ah, escreva uma redação sobre, assim como é no Enem. Por que que a gente não pede para o aluno escrever, olha, escreve falando mal da sua sogra, se tiver, né? Muitos deles já estão namorando, tem sogra. Escreve um texto dizendo porque você odeia os filmes da Marvel, ou defendendo. Por que que a gente não dá esse tipo de possibilidade para esse aluno, né? Por que que você não coloca ali um embate, né? Uma discussão mesmo, coloca o grupo A e o grupo B? Não, a gente defende um tópico, você defende o outro, e bota ali, vai sair um bate-bocazinho, mas deixa eles desenvolver a linguagem e depois o professor pega e ajusta essa linguagem, adequa, que vai ser um processo muito mais interessante de construir a língua, de construir o senso, né, do que é falar, do que é debater, do que é escrever, da linguagem formal, informal, diferentes registros. Mas o que a gente faz é ensinar a oração coordenada. Então, obviamente que esses modelos que eu estou propondo aqui, eles exigem a mudança do sistema de avaliação. E nesse caso, você precisa avaliar também o desempenho do aluno na aula, aula a aula. E precisa também mudar a estrutura das salas de aula, porque não tem como um professor fazer isso com 40 alunos em turma. Ok? Então, esse novo ensino médio, a proposta é que ele torne o ensino menos chato para o aluno, sendo que não precisava de novo ensino médio. O que precisava era mudar ou ajustar o que a gente já tinha. Pegar essas disciplinas e torná-las mais atraentes. Não porque a escola seja lugar de entretenimento, porque assim, escola não é lugar de entretenimento. Vamos combinar. Escola não tem que ser chato, não precisa ter um professor lá carrancudo que mal te dá bom dia e grita com todo mundo. Eu tinha um professor que dizia que tinha nojo da gente. Não que a minha turma fosse a mais comportada, tinha um professor que dizia que tinha nojo da gente. Como que eu vou atender qualquer coisa que esse homem? Então, assim, é, a gente precisa mudar isso. Mas escola não é circo, não é teatro, não é cinema, não é roda de contação de história, não é festa, não é baile. A escola é escola e ela tem que cumprir o seu papel de ensinar e educar. É isso que é o papel da escola. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira interessante. A gente pode fazer isso de uma maneira acolhedora, de uma maneira inclusiva. Mas a gente não pode querer que o aluno sorria, ria e esteja muito contente, muito feliz o tempo inteiro em sala de aula. Então, esse novo ensino médio veio para propor
com esses itinerários formativos, que o aluno ficasse mais tempo na escola, decidisse se formar e achasse a escola menos chata. Só que ele vai achar a escola menos chata aprendendo menos, né? A gente sabe que tem entre disciplinas oficinas de brigadeiro, RPG. Claro que não são todas as escolas, são só sugestões, mas vejam o absurdo da coisa, né? Se deixou tão livre que se faz qualquer coisa em detrimento do conhecimento básico comum, né? É, Essa proposta, para mim, não tem fundamento, não tem lógica, pelos motivos que eu já falei. Escola não é lugar de entretenimento. E a gente precisa estar atento a essa questão da formação técnica. Ele existe para poder preparar o aluno para o mercado de trabalho. Espera aí, é só isso que o ser humano é? É igual quando você pergunta para a criança: o que você quer ser quando crescer? A criança não é nada, né? Ela não é um ser. E aí, quando ela crescer, ela só vai ser alguma coisa de acordo com a profissão. Ela não é nada e ela não será nada se ela não escolher uma profissão. Então a gente vincula o ser ao saber, o ser ao exercer. E são coisas diferentes. Por que essa intenção constante de formar o aluno para o mercado de trabalho? Eu entendo que muitos, e talvez a maioria dos nossos alunos do ensino médio, tem necessidade de ter uma formação para o mercado de trabalho para poder ajudar em casa, para poder sobreviver. Eu entendo isso, mas não é dessa maneira, não é desse jeito. A escola que oferecer itinerários formativos não tem lanche. Na minha escola, ensino médio, não tinha lanche, né? Não tinha lanche nenhum. Quando tinha, eles ofereciam uma caixinha de suco daquela pequena e um pacotinho desse tamanho que vinha tipo 6 biscoitinhos daquele pequeno de wafer, de péssima qualidade, tanto o suco quanto o biscoito. É isso o que poderia se oferecer era uma formação técnica, esses itinerários formativos no contraturno. Mas para isso precisaria oferecer almoço, estrutura. Tem? Não tem. Querem investir nisso? Não querem. É mais fácil se investir numa coisa que não é tangível, porque não custa, né? Novos itinerários formativos. Está custando o quê? Coloca as crianças numa sala de aula para falar, bota alguém lá, um instrutor, um professor, para desenhar coisa no quadro, dá um papel para cada um, itinerário formativo. Então, esse tesão, que eu posso dizer assim, do governo de ter essa formação para o mercado de trabalho, ela é no mínimo burra. Porém, interessante, né? Porque a partir do momento que você tem disciplinas que trazem o pensar, que fomentam o entender, esse ser passa a ser um ser pensante, um ser atuante, um ser questionador, inclusive da política, inclusive da sociedade, inclusive das práticas que são adotadas. E é, obviamente, muito mais interessante para você ter um cidadão desinformado, um cidadão que não é conhecedor da sua realidade, né? Voltando bastante no tempo, havia disciplina de Organização Social e Política do Brasil, a SPB. Não me matem, eu não sou a favor da ditadura, aquilo foi ditadura sim, foi horroroso, não acho que foi regime militar, foi horrível. Mas, se a gente pegasse aquela disciplina e tirasse um enviesamento, né, que tinha militar, varresse, assim, limpasse,
a essência é excelente. A gente tem pessoas na sociedade, não são poucas, talvez a maioria novamente, que votam num vereador, num deputado, num presidente, sem saber o que aquilo representa. Senador, não sabe, não sabe, e está votando. E aí a gente tem os resultados absurdos, horrorosos, que a gente vem tendo. Então, essa disciplina ela poderia voltar ou fazer parte de um itinerário formativo, mas por mim, ela voltava no currículo básico, no currículo comum. E a partir do momento que você entende o que é Câmara dos Deputados, dos vereadores, o que é Senado, o que é Congresso, né? O que são ministérios, o que é o legislativo, judiciário, executivo. A partir do momento que você entende essas coisas, você consegue opinar, consegue ser crítico, você consegue exigir. Então, me parece, e eu vou falar me parece para não bater o martelo, que não é interessante para nenhum governo que realmente haja esse conhecimento da população para que não haja, né, conflito, para que não haja protestos, né? Não protestos como a gente viu recentemente, quebrar coisa, de quebrar patrimônio histórico, invadir os poderes, mas protestos organizados, né? Milhares, milhões de pessoas nas ruas para reivindicar mudanças, melhores. Isso não é interessante para governo nenhum, então se coloca essa de nós vamos formar o cidadão para o mercado de trabalho. Os pais compram, a sociedade compra, mas se você for parar para pensar, isso é um absurdo. Você está demencializando essa pessoa para que ela possa ser manipulada, né? E você está formando seres não pensantes, mas seres executores, né? Como tem aquele filme, né, do Charles Chaplin. Nossa, tá difícil hoje, né? Vocês sabem. É, que ele entra, né, nas engrenagens e tal. Ele é só mais uma peça. Ele sabe que ele não tem valor ali como criador, como opinador, ele só tem valor de ser mais uma engrenagem daquela máquina. É isso que a gente está formando. Seres que são parte da engrenagem, que são facilmente substituídos e que não conseguem nem reclamar sobre essa realidade. Então, a gente tem um problemão, né, à nossa frente, e a gente precisa entender como vai lidar com isso, né? E a última parte aqui é esse ensino médio, esse novo ensino médio deve ser revogado. No momento que eu estou falando aqui, gravando esse vídeo, nós estamos num período de 60 dias, onde ele foi suspenso, né? Para que se estudasse melhor, para que houvesse uma análise mais aprofundada. Mas esse é um erro do atual governo, que deveria ter sido feito isso durante a transição. Teve tempo, tinha já conhecimento, enfim. Quem estava na área da educação durante a transição já poderia ter visto isso, a gente já poderia ter começado o ano letivo dessa maneira. Mas, infelizmente, ficou naquela pressão de ser aprovada a PEC, né? Muita gente chamando de pecanha, né? PEC para manter os R$ 600, para poder oferecer mais sei lá quanto por filho, por grávida, nananã. E acho que toda a energia, né, do futuro governo ficou focada muito nisso. Né? Mas já era para ter sido feito. E agora que foi implementado já lá atrás, o atual governo não teve essa dinâmica de analisar quando ainda tinha tempo, o ano letivo começou, agora deu uma pausa de 60 dias e depois vai fazer o quê?
né? Já temos escolas que estão há mais de um ano usando esses itinerários formativos, né? Vai fazer o quê? Mudar? Falar, não, olha, volta porque era. Então, esses alunos são o quê? Cobaias, né? Vai e volta. Por mim, particularmente, teria de ser revogado, mas não na situação que a gente está. Ele poderia ter sido revogado antes, né? Mas nessa situação agora não tem mais como. O que, na minha opinião, pode e deve ser feito é ajustar muitas coisas, praticamente reescrever esse novo ensino médio, né? Colocar limites para esses novos itinerários, ou até sugerir, né? Colocar um rol de não sei quantos itinerários para que cada escola escolha, né? Alterar o modo de escolha, porque não é esse debate entre alunos e pais, isso realmente não existe, né? A escola acaba impondo o que ela acha que deve colocar, o que ela tem recurso para fazer. Poderia haver, né, uma votação online para que realmente todos, né, ali anonimamente pudessem votar, porque aí a pessoa não tem que, digamos, dar a cara a tapa e ela fica mais segura para ser honesta, né? Então, eu acho que tem muita mudança para fazer, né? Muita coisa que precisa ser revista, colocar realmente parâmetros, né? Onde a escola e os professores, os diretores, os coordenadores saibam para onde eles estão indo. Nesse momento é um grande passo no escuro, né? Não se sabe o que pode fazer, como deve ser feito, é um passo escuro, né? Eu acho que deveria haver um nível maior de, não vamos dizer controle, mas de. Fugiu aqui a palavra, mas um nível melhor, onde a gente pudesse olhar para as diretrizes e falar assim: olha, dentro disso aqui eu posso fazer isso, isso e aquilo. Não dá para fazer aquilo outro, aquilo lá, né? Seria o ideal. E a gente não tem. Então, eu acho que tinha o governo, e aí sim, né, as entidades, né, estudantis tinham que se debruçar sobre esse texto que já existe e pensar como nós podemos atualizar isso de uma forma que se mantenha novo, que se mantenha dinâmico, mas que seja realista, que seja embasado naquilo que o jovem precisa saber. E mais, que seja embasado no Exame Nacional do Ensino Médio, porque o que adianta você colocar itinerários formativos, barará, se o Enem vai exigir aquele absurdo de disciplinas, aquele nível de profundidade em cada assunto, o que adianta? Se não mudar o Enem, também não adianta criar itinerários formativos, porque o aluno vai ter 1.200 horas só do currículo comum e vai fazer a mesma prova do Enem que ele fazia quando ele tinha 2.400. Pelo amor de Deus, né? Então, tem que mudar a prova, tem que mudar a avaliação, tem muita coisa, entendeu? Então, eu acho que tem que se debruçar sobre isso, tem que ser discutido, tem que, né, ouvir diferentes setores para entender o que é possível ser feito a essa altura do campeonato, mas não manter essa porcaria que está. Que essa porcaria que dá, isso vai dar muito mais problema, e daqui a 3, 6, 9 anos a gente vai ver a bosta que foi feita, e aí vai ter que ter o novo ensino médio. A gente vai por aí por diante, gastando dinheiro, gastando recursos, com reuniões, com isso, com aquilo, mudança de sala de aula, seja lá o que for, adaptação que eu acredito que não vai ter, mas, pelo menos nas escolas públicas, infelizmente, né? E a gente vai estar sempre rolando esse problema para frente, né? Jogando para frente, empurrando com a barriga e não vendo resultados, ou infelizmente vendo resultados negativos. Então, meu overview, vamos dizer assim, sobre essa questão do novo ensino médio está aí. Falei o que eu penso, vou colocar outros assuntos em relação a ensino, que eu sou professora, obviamente, mas vou trazer outros assuntos também sobre política, sobre comportamento, enfim, sobre esquerda, direita, em cima e embaixo,
Eu quero falar tudo aqui. Eu quero falar o que vier na minha cabeça, eu quero dar a minha opinião e quero ouvir a opinião de vocês, como eu falei no início. Quero discutir, debater. Por favor, não mandem grunhidos ou latidos, tá? Porque isso aí não faz parte do debate. Vamos considerar que somos todas, né, pessoas pensantes, né? Como disse o Flávio Dino agora há pouco, que nós estejamos todos no continente mental de quem acredita que a Terra é redonda e não plana. Então, usando dessa premissa, quero ouvir vocês, tragam ideias, sugestões, clica no like se você ainda não clicou, e se gostou desse conteúdo, ou se está com raiva de mim, se inscreve aqui no canal para você ficar com mais raiva. E se você gostou, se inscreve aí para me ver novamente, trazer esses assuntos aí polêmicos e botar o dedo mesmo na ferida, tá bom? Fica a dica e let's go!